e eu já convoco aqui para a segunda mesa de painel critérios de suspensão e de extinção dos partidos políticos e o regime democrático, 3 grandes professores, 3 grandes pesquisadores, um pesquisador internacional que nos honra muito com a sua presença, que é o professor Miguel Pérez Moneu, que ele é professor e pesquisador e doutor em Direito Constitucional pela Universidade Complutense de Madrid, o professor Rafael Fonseca, que é doutorando pela Universidade de São Paulo, pela USP, e também assessor-chefe da Escola Judiciária Eleitoral, e a professora Denise Goulart Lickman, minha colega de gestão da ABRADEP, da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, mas principalmente também uma longa experiência na chefia de controle interno e auditoria do Tribunal Superior, do Tribunal Regional, ainda não, né, Denise, daqui a pouco, do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, e também mestre pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutoranda nessa oportunidade. Professora Denise, com a palavra, muitíssimo obrigado mais uma vez pela presença. Muito obrigada, doutor Marcelo Weig Pugliese, meu querido amigo, coordenador-geral da ABRADEP, a quem eu agradeço o convite para integrar esse evento importantíssimo. Doutor Fernandes Neto também está na sala, muito prazer em vê-lo aqui, obrigada também, e a minha querida Roberta Gresta, que coordena academicamente o evento, com Vânia, Fred Alvim, Eneida Desirê, ou seja, só gente boa, né? Estou muitíssimo bem acompanhada, me sinto muito à vontade para falar. A todos os que nos assistem, eu gostaria de compartilhar uma pequena exposição, apenas para que nós tenhamos um norte aqui na nossa manifestação, né, para que todos consigam acompanhar, já que a nossa fala é bastante sucinta, né, por conta do tempo de que nós dispomos. Nós vamos tratar dos critérios de suspensão e extinção dos partidos políticos e a sua relação com o regime democrático, e eu não poderia abordar outro viés que não fosse aquele que eu mais conheço, que é a questão do financiamento partidário, né? Então, é muito simples tratar desse tema depois de ter sido precedida por falas tão brilhantes quanto as que me antecederam, né? E eu resgato lá desde o ministro Tarcísio até a querida Roberta Gresta, que abordou a questão também de forma magistral, meu amigo Marcelo Peregrino, somos orientados pelo mesmo mestre, o doutor Orides Mesaroba, né? É o meu orientador de doutorado, então bebemos dessa mesma fonte, e doutor Rafael, é praticamente impossível desvincular os partidos políticos da noção de Estado de partidos. O Brasil, em que pese estarmos diante de uma discussão de natureza constitucional a respeito da viabilidade ou não das candidaturas avulsas, é um Estado de partidos. Esta é a nossa condição. Atualmente, nós não temos nenhuma possibilidade de que alguém participe de uma eleição, concorra a um mandato, sem que esteja afiliado a um partido político. Então, a importância do partido político, ela está posta constitucionalmente, ela não é discutível. Ela não é discutível do ponto de vista jurídico, ela pode ser discutida do ponto de vista acadêmico, mas nem na forma acadêmica nós não encontramos estudos atuais que digam que os partidos políticos não são o meio mais legítimo de acesso ao poder nas democracias ditas representativas, a qual nos filiamos como nação. Então, é indiscutível a presença do partido político na história democrática do Estado Democrático de Direito brasileiro. E é na Constituição Federal que nós vamos encontrar os pressupostos de existência do partido político. Então, mais do que um mero contorno legal, a obrigação de prestar as suas contas à Justiça Eleitoral, ela é um pressuposto de existência constitucional. Então, ela alcança um nível que nós não temos como afastar nem de obrigatoriedade legal, nem de importância social. Então, o partido político ele não existe sem prestar contas à Justiça Eleitoral. E eu creio que é aqui, neste exato fim, neste exato recorte constitucional, que nós temos que discutir a validade ou não de alguns critérios de suspensão e extinção dos partidos políticos. Eu vou centrar neste critério especificamente, porque é o critério objeto da minha pesquisa profissional e acadêmica, e não vejo como nós possamos compreender
que um partido pode funcionar regularmente sem prestar as suas contas à Justiça Eleitoral. Veja, nós não estamos falando aqui do eventual descumprimento de uma regra de natureza legal ou normativa que leve a cancelamento de registro, a suspensão de funcionamento, não. Nós estamos falando da obrigação de apresentar as suas contas, para que eventuais irregularidades possam ser detectadas e aí sim sancionadas de acordo com o regime jurídico que ali estiver estabelecido. Mas o certo é que quem não presta contas à Justiça Eleitoral não pode ter o seu regular funcionamento. E essa questão ela foi objeto de discussão na ADI 6032, como nos muito e competentemente lembrou o doutor Rafael Fonseca, mas ainda que juridicamente nós não podemos contestar a decisão, é a decisão da mais alta corte do país e deve ser observada em todos os seus termos, academicamente nós podemos discuti-la. Eu não creio que ela tenha sido proferida no sentido que quis, de fato, sancionar, apenando com a pecha de inconstitucional a sanção pela Justiça Eleitoral com a suspensão de anotação partidária aos partidos políticos que não prestassem suas contas, sob o argumento de que não estávamos diante de um processo em que houvesse sido respeitado contraditório e ampla defesa. Ora, já desde 2009, a prestação de contas à Justiça Eleitoral, ela reveste de um caráter judicial que já não é mais discutido. Nós temos, sim, trânsito em julgado das decisões, temos processo judicial em que é garantido contraditório e ampla defesa, e no caso específico do julgamento de contas não prestadas, é justamente a omissão no dever de prestar contas que está sendo discutida. Então, já se consolidou, quando nós temos o trânsito em julgado deste processo, da decisão proferida em um processo de prestação de contas à Justiça Eleitoral, que confirma a ausência, a omissão do dever de prestar contas, não está mais em discussão se as contas foram ou não apresentadas. E aí a questão da consequência da suspensão de anotação partidária, ela se impõe. Ela se impõe porque nós estamos diante de um órgão especializado que está, sim, permitido, autorizado pela Constituição Federal a pronunciar-se nessas questões, e é este órgão que detecta que nós não temos contas prestadas por um partido político. Então, veja, suspender a anotação partidária, nós não estamos falando em cancelamento de registro, e aí eu me vejo no dever, nessa questão de discussão acadêmica da ADI 6032, de também apontar que a menção ao artigo 28 da Lei 9.096, na minha visão, não é pertinente nessa função de discutir se a suspensão de anotação partidária, porque o artigo 28 da Lei 9.096 não dispõe a respeito de suspensão de anotação, mas de cancelamento de registro, que é algo muito mais grave e definitivo, e só pode ser sancionado com esta sanção o Diretório Nacional de Partido Político no Tribunal Superior Eleitoral. Então, não é isso que se discute quando se está suspendendo a anotação partidária de um diretório estadual e municipal que sequer tem registro. Então, na verdade, nós não estamos diante de uma impossibilidade de suspender a anotação partidária em decorrência do julgamento de contas não prestadas, como consequência do reconhecimento judicial transitado em julgado da omissão de um dever que constitucionalmente é imposto aos partidos políticos como pressuposto da sua existência. Então, eu creio que, do ponto de vista acadêmico, a ADI 6032 ela não traça um bom parâmetro. De qualquer sorte, em momento nenhum, essa mesma ação declaratória de constitucionalidade, ela considerou que a sanção em si é inconstitucional. Não, ela questionou o procedimento. E quanto ao procedimento, a Justiça Eleitoral está, como não poderia fazer diferente, diante da máxima interpretação normativa que foi feita pelo órgão superior, Supremo Tribunal Federal, a Justiça Eleitoral está tratando, então, de estabelecer esse procedimento que deva ser observado pelos partidos políticos. Mas, volto a dizer, não vejo nenhuma incorreção, não vi até então, do apenamento, do sancionamento com a suspensão de anotação partidária a um partido político que não tivesse prestado suas contas à Justiça Eleitoral e tivesse isso reconhecido com trânsito em julgado em um processo judicial destinado
exclusivamente para esta finalidade. Não há. Mas eu gostaria de adentrar ainda um outro aspecto. E se por acaso, digamos que sim, fosse legal, fosse considerado exatamente correto a suspensão de anotação partidária decorrente desta sanção. Reverter esta sanção está ao inteiro alvedrio do próprio partido político. Então, quando a Justiça Eleitoral decide pela suspensão de anotação partidária, seguido ou não o procedimento que agora terá que seguir por força do mandamento da ADI 6032, procedimento específico, reverter esta sanção é liberalidade do próprio partido político por um procedimento muito simples, que é a regularização de contas não prestadas. Então, veja, nós não estamos falando de uma suspensão de anotação partidária ad eternum. Não estamos impossibilitando que o partido político exerça as suas funções, funcione regularmente perante a Justiça Eleitoral. Não. O que nós queremos aqui, e aí por força da Constituição Federal, é que o partido preste as suas contas, ele traga as suas contas para que elas possam ser devidamente examinadas pela Justiça Eleitoral. Aí sim. E quando o partido pode apresentar essas contas, é claro, como estamos falando de um processo judicial transitado em julgado, não temos uma nova prestação de contas. Temos um procedimento administrativo denominado regularização de contas não prestadas, que tem por objetivo conhecer as contas que não foram prestadas. E por essa razão, esse procedimento administrativo ele é instruído com todos os documentos que deveriam ter sido apresentados, com todas as informações que deveriam ter sido submetidas à Justiça Eleitoral para que ela pudesse avaliar a sua regularidade, sim. Neste procedimento, o objetivo é reverter a sanção. Qual é a sanção? Apenas a suspensão de anotação partidária? Não. A impossibilidade também de receber recursos públicos. Então, quando o partido político vem à Justiça Eleitoral e apresenta as informações que eram devidas das suas contas, após o deferimento ou não deste requerimento de regularização de contas, é possível reverter a sanção. Mas veja, é claro que no bojo do exame da possibilidade da reversão desta sanção, nós teremos sempre o exame das informações que foram trazidas à Justiça Eleitoral. Porque se assim não fosse, valeria a pena não prestar contas e ter reconhecido judicialmente com trânsito em julgado a sua possibilidade de não mais prestá-las. Veja, e aí eu preciso dividir com os senhores novamente aqui uma tela da apresentação para que nós cheguemos a este ponto, já me encaminhando para o final destes breves 20 minutos de exposição, que nós estamos diante de um modelo de financiamento partidário que hoje é semipúblico. Se hoje nós tivéssemos que dizer qual é a predominância do financiamento partidário no Brasil, eu diria que ele é essencialmente público. As doações e contribuições de filiados, elas são uma pequena parte deste financiamento. Então, estes partidos políticos que são tão importantes à democracia, hoje são financiados com recursos que são de todos. E aí, qual é a relação que nós temos entre fundos públicos e contas não prestadas? À medida que os fundos públicos se avolumam e se tornam mais importantes no financiamento partidário, mais importante ainda será ter contas prestadas e julgadas como devem ser. Não apenas como o pressuposto constitucional de existência do partido político, mas também como as contas que se presta à sociedade que financiou essa mesma agremiação partidária e precisa saber se esse recurso está sendo utilizado na promoção à participação política feminina, por exemplo, algo tão importante e tão latente hoje na democracia brasileira, ou se está comprando PlayStation 3. Como já tive a oportunidade de constatar em processos de prestação de contas que, infelizmente, examinei. Ou o supermercado de um dirigente partidário, ou remunerando um dirigente partidário como se fosse um administrador de altíssimo nível, conhecimento internacional em gestão partidária, a justificar aquela remuneração que está recebendo. Então, quando nós falamos em mecanismos de suspensão e extinção partidária, contrapondo ao regime democrático, pode parecer, pelo título, pela expressão, pela fala, que sempre que nós estivermos diante de critérios de suspensão e extinção partidária, nós estamos afrontando o regime democrático. E não, muito pelo contrário. Se por vezes estivermos fazendo isso, isso deve ser coibido e coibido
com todas as forças que tivermos, porque não é isso que nós queremos partidos políticos fortes, fortalecidos para que aqueles que trabalham corretamente, representam de fato a comunidade, a sociedade, que a eles confia, por exemplo, um registro de filiação, sejam sérios e sejam de fato os sustentáculos do regime democrático que representam. Então, não é sempre que nós estamos, não, criticando a democracia intrapartidária ou uma eventual autonomia partidária quando tratamos de suspensão e extinção de partidos políticos. Eu diria que, em grande e maciça maioria das vezes, do que conheço e do que pesquiso, nós estamos diante da observância de que se aqueles partidos atendem ou não os pressupostos constitucionais que lhe permitem continuar existindo. E do ponto de vista do financiamento partidário, eu creio que a Constituição Federal é claríssima. O dever de prestar contas se impõe. E nós não podemos sujeitar esta grande máxima constitucional que protege a todos, por vezes a infelicidade mesmo de leis ordinárias. Nós temos uma lei ordinária, a Lei 9.096, que alterada passou a dizer que partidos políticos que não movimentam recursos estão desobrigados de prestar contas. Como nós podemos ter desobrigação de prestar contas por norma infraconstitucional, quando a própria Constituição Federal diz que isso é um pressuposto de existência do partido político? Em boa hora, a Justiça Eleitoral deu a interpretação conforme a Constituição a esse dispositivo, para dizer que nós não estamos diante de uma ausência de obrigação de prestar contas, não. Se o diretório municipal de um partido político não possui recursos e não movimentou recursos em um determinado exercício, ele não está dispensado de prestar contas, ele está diante da obrigação de fazer a sua prestação de contas sem movimentação financeira. Para que a Justiça Eleitoral possa dar publicidade a essa circunstância que deve ser excepcional de um partido político que não tem recursos de espécie alguma e possa dar publicidade para que nós possamos aferir a veracidade dessas declarações para, ao fim e ao cabo, verificar se o financiamento e o funcionamento está acontecendo de forma regular neste partido político. Há muitos tribunais, o tribunal ao qual eu pertenço, o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina é um deles, que já consolidou em sua jurisprudência que é absolutamente inviável. Há uma impossibilidade material de nós termos um partido político funcionando sem nenhuma espécie de financiamento. Nós podemos, eventualmente, sim, estar diante da ausência de um financiamento financeiro, mas eu terei sempre movimentação em bens ou serviços estimáveis em dinheiro. De alguma forma, esse partido político funciona. Algum recurso ele precisa ter. E na hora em que nós talvez raciocinemos, não, mas nós estamos falando do partido político daquele município muito pequeno, lá no interior da Amazônia, no interior de Santa Catarina, muito pequenininho. Não, ele não tem mesmo, ele não funciona. Talvez nós estejamos diante de um princípio, que é o princípio do coitadinho, que não pode se aplicar nessa situação. Mas, coitados, eles são pequenos, eles não têm estrutura, eles precisam funcionar. Pois bem, esse tipo de raciocínio, na minha opinião, é o raciocínio que permite aos diretórios municipais hibernar como ursos polares durante os anos não eleitorais e ressurgir como fênix nos anos eleitorais de eleição municipal, sem que durante esse período inteiro tenham estado atuando naquela comunidade de forma a representá-la dignamente. Se hoje a nossa estrutura é de um regime democrático, representativo, em que os partidos políticos são o meio inafastável para alcançar o poder, eles precisam ter estrutura e condições de funcionamento como estabelecido no regime jurídico nacional, para que de fato tenham legitimidade de representação política e democrática. Então, quando estamos diante de critérios de extinção ou suspensão de anotação partidária, ou mesmo de suspensão de funcionamento geral dos partidos políticos, se eles observam norma constitucional e regulamentação infralegal, nós não estamos diante de enfraquecimento dos partidos políticos, muito pelo contrário, nós estamos fortalecendo uma casta importantíssima para que a outorga do poder político se dê da forma correta e constitucional. É isso, eu devolvo a palavra ao querido amigo Marcelo Pugliese. Professora Denise, muitíssimo obrigado também.
eu vou aqui agora exigir um poder de síntese tremendo de vocês, né? E vou usar da minha prerrogativa de mediador para poder interrompê-los na medida do possível, porque a gente tem aí menos de 25 minutos para começar o terceiro painel, e eu acho que todo mundo que está ouvindo, pelo menos quer comer ali um feijãozinho, arroz de 15 minutos. Mas então, assim, eu vou fazer uma pergunta só para ambos, até em homenagem ao nosso queridíssimo professor Daniel Castro, com relação à questão do compliance, tá? As duas palestras de agora trabalharam muito essa questão da transparência, essa necessidade do respeito, né, a essa integridade dos partidos políticos no trato com os recursos públicos e com os recursos, querendo ou não, que financiam o exercício da atividade partidária, inclusive uma causa de suspensão, né? Vocês trataram sobre isso. Então, essa pergunta ela vai de 2 pontos rapidinho para vocês responderem. Primeiro, a importância de um programa de integridade, ou seja, de conformidade, o compliance, o que vocês acham em relação ao partido político? E aí, obviamente, até que ponto há a possibilidade do Tribunal Superior Eleitoral ou do Congresso Nacional exigir a constituição de um programa de conformidade, aí tendo como meta aí constitucional a ideia da autonomia partidária, da autonomia dos partidos políticos, né, como uma visão uma visão privada dos partidos políticos. Qual a opinião de vocês sobre isso? Professor Rafael, primeiro. Muito obrigado, professor Marcelo. Eu parabenizo muito a professora Denise pela exposição que acabou de fazer e vou exercer esse poder de síntese em homenagem ao almoço que é sagrado, de fato. Então, em relação ao compliance, é o que eu tentei expor em relação ao regime democrático. Compliance nada mais é do que agir em conformidade com o marco normativo institucional. Então, atuar de acordo com as regras que todos os agentes políticos, inclusive os partidários, eles se submetem em relação a isso, para que tenha um mínimo de concorrência leal em jogo, para evitar abusos e etc. Então, assim, na medida em que se recebe recursos públicos, e como foi enfatizado pela professora Denise, cada vez mais esses recursos públicos ganham relevância em relação aos pleitos eleitorais, eu acho que realmente é indispensável que se tenha a temática do compliance como ordem prioritária do dia. Eu acho que a gente só tem que pensar nesse modelo de descentralização para pensar nos órgãos partidários regionais e zonais, porque, de fato, as realidades elas são múltiplas e, mesmo em termos de lei de responsabilidade fiscal ou de contas públicas, nós temos variações em termos de cumprimento a municípios menores e a questão da assistência em relação a isso, dado que os partidos políticos eles necessariamente têm um caráter nacional. E por parte da pergunta em relação ao TCE e o Congresso Nacional, eu, assim, expondo a minha opinião acadêmica, não vejo nenhum tipo de inconstitucionalidade ou agressão à autonomia partidária de que haja essa necessidade do ponto de vista de estabelecer um regime de compliance. Eu só realmente conclamaria, e eu acho que essa foi minha função aqui na minha fala, é que nós começássemos a pensar com robustez dogmática no direito eleitoral e político sobre isso que eu estou chamando de direito eleitoral sancionador ou direito financeiro eleitoral. São essas minhas considerações. Perfeito, professor Rafael. Professora Denise. Pois não, o doutor Marcelo colocou uma questão importantíssima. Eu não vejo apenas como inviável legalmente se estabelecer parâmetros de compliance, como eu creio que é mais do que na hora. Mas o compliance, os programas de integridade propriamente, eles deveriam surgir espontaneamente, doutor Marcelo. Eu não sei se é o caso, eu não sei se seria o caso de aguardar-se que o Congresso Nacional, ou mesmo o Tribunal Superior Eleitoral, acho que não tem essa competência, que o Congresso Nacional estabelecesse a obrigação de compliance, porque os programas de integridade, eles hoje fazem parte de todas as grandes organizações, e nós não podemos esquecer que os partidos políticos, eles são pessoas jurídicas de direito privado. Então, não há que se aguardar que, por exemplo, órgãos como a Justiça Eleitoral precisem se pronunciar de maneira única e definitiva sobre o cumprimento de regras de natureza legal ou regulamentar por eles próprios estabelecidos. Não há que se esperar que isso seja feito pela Justiça Eleitoral antes que isso seja um interesse legítimo do próprio partido político. Então, o partido político deveria ser o primeiro
a propor e exigir de todos o cumprimento de normas de integridade. Então, um programa de integridade que sim, contemple valores éticos, filiação à ideologia que o partido político resolve abraçar e defender, é importantíssimo. Nós temos ontem ainda no grupo de trabalho que coordenei, um eixo temático específico, né, do Congresso, muito claro, um dos resumos expandidos avaliava a importantíssima pesquisa da professora Eneida Desirê a respeito de democracia intrapartidária, deixava claríssimo que o partido político que da sua porta para fora defende com tanto vigor a democracia, por vezes não pratica de forma intrapartidária. Isso se reflete muitíssimo na questão financeira, especificamente, quando nós estamos diante de recursos públicos e temos que, por exemplo, distribuí-los em, no mínimo, 30%, quando aplicamos em campanhas eleitorais para financiar campanhas femininas, de saber quais são as campanhas femininas que estão sendo contempladas, quais são os critérios que estão sendo utilizados para a distribuição desses recursos. Isso tudo poderia estar resolvido num programa de integridade bem feito, planejado e executado de forma participativa por todos que integram o partido político. Então, penso que é uma medida mais do que necessária, já deveria ter sido implementada pelos partidos políticos por sua própria iniciativa. Não sendo feito, creio que sim, cabe que o Congresso Nacional estabeleça a obrigatoriedade de que esses critérios existam, sem, contanto, adentrar as suas especificidades. Então, a identificação das medidas de compliance devem ficar ao encargo de cada uma das agremiações partidárias. Penso que deveríamos ter um programa nacional para cada partido político, ao qual deveriam aderir diretórios regionais, estaduais e então municipais. Conteúdo do programa de compliance é obrigação do partido político estabelecer. Obrigação de ter regras para um programa de integridade deveria ser uma obrigação legal instituída, sim, pelo Congresso Nacional.